Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo todos os seus dias. Amém, queridos? Nós estamos nesse grande propósito de oração e jejum por 7 dias e hoje nós estamos no nosso segundo dia. Vamos falar sobre as guerras de Saul e a rejeição de Deus com relação à vida de Saul. Rejeitado Saul foi por Deus. Então, queridos, nós queremos ser aceito por Deus, né? E nós temos aí como tema de jejum, como está escrito aí, não sermos reprovados por Deus. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando. Então disse Saul, o rei, disse: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Então, queridos, presta bem atenção. Existem coisas que não cabem nem a mim e a você. Existem coisas que é para o sacerdote fazer. Existe coisa que é para Deus fazer e não nós. E aí então, o que Saul fez? Quis ajudar a Deus. Então ele foi reprovado, né? Então no versículo 11, Saul diz para ele: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, no que foi dado o prazo, né? Os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás, e aí então ele resolveu fazer ele o sacrifício. Não competia a ele. Querido, nós precisamos deixar Deus ser Deus e nós sermos pai, mãe, sacerdote, pastor, bispo. Então, queridos, existem momentos que há rejeição porque nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer, ou seja, a reprovação de Deus, para ser mais claro, né? Ele foi reprovado por Deus porque fez aquilo que não deveria fazer. Desculpe. Então, existem coisas que nós precisamos esperar o tempo. Existem coisas que é só o tempo que vai resolver. É só o tempo que vai poder dar cabo de algumas situações. E se existe a promessa, nós precisamos esperar a promessa, né? Porque ele foi rejeitado. Ele foi, reprovado diante de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 9, 27. Diz assim: Paulo falando aos coríntios: mas esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, queridos, a preocupação de Paulo é extremamente importante. Olha, eu preciso pregar para muitos, salvar muitos, mas eu não posso ser reprovado, né? E corremos esse risco também de pregar a muitos, salvar muitos, levarmos muitos para os céus, muitos aos pés do Senhor e sermos o quê? Rejeitados, reprovados por Deus. Então, há uma reprovação, essa é a palavra correta. Então, queridos, será que nós estamos sendo reprovados por Deus por algumas atitudes? Olha o que diz Colossenses, vamos achar aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 5, vamos lá. Colossenses 3, 5. Diz assim: fazei-vos, pois, morrer a vossa natureza humana, a vossa natureza terrena. Quais são as nossas naturezas terrenas? Que ele está falando para nós fazermos morrer para que não sejamos reprovados. Está escrito, Colossenses 5, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Por estas coisas é que vem a reprovação de Deus. Então, queridos, você se sente aprovado ou reprovado por Deus? Como é que você está se sentindo hoje? Aprovado ou reprovado por Deus?
Queridos, nós precisamos orar, porque nós precisamos cair na graça de Deus. Se existe uma coisa que nós precisamos, é a aprovação de Deus, a bênção de Deus, a paz de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que diz Hebreus 12. Onde está Hebreus 12, 14? Presta bem atenção, queridos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura, libera perdão, libera perdão. Versículo 16, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, por uma refeição, vendeu o seu direito à primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar no arrependimento. Olha, Esaú se arrependeu, mas não achou lugar, não achou arrependimento, não achou perdão, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, queridos, Esaú vendeu a primogenitura para Jacó e não conseguiu mais, ele foi rejeitado. Eles negociaram o inegociável, eles fizeram um comércio daquilo que era inegociável. Então, queridos, presta atenção, não podemos negociar aquilo que é de Deus, né? Para que não haja rejeição. Olha essa tela de fundo aí, esse homem andando cabisbaixo ao tempo, ao vento, né? Olha o andar dele. Será que você está andando assim, sentindo-se rejeitado e desprezado? Ah, querido, olha, o Senhor quer te aprovar hoje, mas tenha um tempo de oração, tenha um tempo de santificação, tenha um tempo de clamor, tenha um tempo de jejum. Separe nestes 7 dias, para que você seja aprovado diante de Deus, orando, clamando, buscando. O nosso Deus é aquele que não rejeita um coração quebrantado. Viu, queridos? Então, eu quero orar por você, eu quero clamar com você, para que você possa viver o novo e não ser reprovado por Deus como o rei Saul foi, né? E ele poderia ter a descendência toda dele na monarquia, a descendência toda dele do trono. E aí então, ele perdeu, fez o que era errado, perdeu o direito e mais ainda prejudicou a família toda dele, que a família toda dele também perdeu. Então, queridos, cuidado com aquilo que nós estamos fazendo nos nossos dias, porque você, além de ser prejudicado, pode prejudicar os teus amados também, né? E se existe uma coisa que nós queremos é não prejudicar os nossos amados e os nossos queridos. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita esse amado, essa amada, Senhor, que ele não se sinta reprovado, que ele não se sinta excluído, mas, Senhor, ele e ela que está me ouvindo agora, sinta-se amado, sinta-se amado. Se alguém olhou para você com um olhar de reprovação, e nós sabemos que existem situações que só o olhar traz pânico, medo e aflição. Existem pessoas que só no olhar nos traz medo, pânico e aflição. Caia esse medo, esse pânico, essa aflição desses dias extremamente complicado, como se não bastasse tudo que nós estamos vivendo, ainda a reprovação de Deus e talvez de um amado, de um querido, de alguma pessoa muito próxima. Quero declarar que você é amada, amado e querida do Deus que é vivo, todo-poderoso. Quero declarar sobre a sua vida a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um excelente domingo, lembrando que hoje nós temos culto em São Paulo às 10 da manhã e, querendo Deus, estaremos em Rio Claro ministrando a Santa Ceia e fazendo um grande culto lá de 8 anos de aniversário da igreja. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Estou aprendendo a mexer com isso aqui. Deus abençoe, tenha um excelente dia.